Bom dia, pessoal, tudo bom? Quinta-feira, 18 de setembro de 2025, 9h41. Estou no horário bonitinho para vocês, mas vocês já perceberam que até o cenário aqui está meio escurinho e tudo mais. Eu não estou ao vivo hoje com vocês. Doutora Patrícia está na salinha de espera aqui da live, para a gente estar trocando essa ideia, só que não vai ser uma live, vai ser uma gravação hoje, excepcionalmente. Por que disso? O doutor Jorge está em viagem, não conseguiu estar junto com a gente para estar fazendo a gravação. A gente ia fazer a live amanhã, mas deu outras complicações. Então, para não deixar vocês sem material, sem a live semanal, estamos gravando agora, de madrugada, para deixar para vocês aí, para deixar o conteúdo, para não deixar vocês sem informação, ok? Então, já para começar, para não perder o costume, vou deixar com vocês aqui uma lembrancinha, que é o quê? O nosso e-book. É só entrar aqui na descrição, no site do Jurídico pode dar uma corridinha no dedo ali, encontrou que o e-book é gratuito para você, trazendo informações excelentes, excepcionais, para você que mora no condomínio e está meio perdidão, sem saber como resolver os conflitos que acontecem. E o papo de hoje é exatamente isso. Vizinho barulhento, você fala com o síndico, ele não está fazendo nada, você fica naquela agora, e agora? O que eu posso fazer para resolver essa situação? Não tem problema, é exatamente sobre isso que a doutora Patrícia e eu vamos estar conversando com vocês hoje, ok? Então, já para a gente começar o papo, sem enrolar muito, doutora Patrícia, bora para cá, vem dar um bom dia pro pessoal. Oi, doutora. Bom dia, doutor. Tudo bem com você? Joia. Nossa, você falou de gravando de madrugada. Olha, me deu até um sono agora. Porque eu não gosto muito desses horários, não. Mas olha, o papo e o tema dessa semana está tão interessante. A gente já conversou bastante sobre isso, que deu até uma animada agora, né? Por causa do horário. Mas é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre esses conflitos aí, né? E eu gosto muito porque quando a gente fala de conflitos emocionais, né, patrimoniais, entre pessoas, né, pessoas próximas, então é algo que é bem complicado de lidar, né? O ser humano é difícil, mas é algo que a gente precisa falar muito daqui para frente, principalmente no mundo dos condomínios, né, residenciais, que tem tantas pessoas, moram 300, 600 pessoas num endereço só, né? E as pessoas não aprenderam ainda a importância que é você tentar ter uma boa convivência dentro do condomínio, porque é isso que vai ser fundamental para você ter uma vida mais tranquila, né? Você vai para um condomínio para você ter mais segurança, para você ter mais tranquilidade. Então a gente precisa entender um pouco mais de algumas regrinhas, de se esforçar literalmente para ser um bom vizinho, né? E a gente tem legislação para isso, né? Não, Bom, gente, para quem vai assistir a gente aí em outros horários, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Não percam, compartilhar a live. Para quem ainda também não me conhece, eu sou a Patrícia, sou a mediadora extrajudicial, que estou aqui falando sempre sobre uma boa conversa, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente ainda vai falar muitas vezes depois, nas próximas lives. Perfeito, perfeito. Uma coisa que é legal deixar registrado pro pessoal aqui, que às vezes a gente fica naquela situação, poxa, vizinho é barulhento, tudo mais, eu reclamo com o síndico que ele não faz nada. Eu estou vindo em defesa do síndico agora, já vou explicar o porquê. Muitas vezes, vamos pensar numa situação, aquele vizinho que costuma fazer festa toda sexta-feira, só que quando ele faz esse barulheira todo, ele não incomoda um único vizinho. Ele incomoda o vizinho de cima, de baixo, do corredor. Ou seja, é um problema gerado para o condomínio, para os condôminos. Nessa situação, sim. A convenção condominial, o regimento interno, o Código Civil, dá materialidade para o síndico poder agir. Outro cenário semelhante a esse também é aquele negócio de
Cachorro que fica aqueles latidos constantes, intermitentes, o bicho não para. Também não incomoda uma única pessoa, incomoda mais moradores. Essa é outra situação que, quando cai no colo do síndico, com as devidas reclamações, as devidas notificações, conforme previsto na Convenção Condominial, de fato, o síndico, representando os condôminos, vai trabalhar para tentar solucionar esse conflito da melhor maneira possível. Outra situação que também é comum nos condomínios, aquela reforminha básica, é furadeira, é quebra-quebra, derruba uma coisa, derruba outra, e faz barulho, coisa que era para ficar uma semana, 15 dias, fica 6 meses. E isso também pode cair no colo do síndico, ele não vai estar, esse morador não está incomodando um único vizinho, são mais pessoas. Isso. E provavelmente o síndico vai atuar. Mas daí vem aquela situação. E quando é aquele barulho mais sutil, tipo fim de tarde, início da noite, aquela hora que você quer tomar seu banho, assistir uma televisão, ler um livro, dormir para descansar, aí começa barulho de máquina, é liquidificador, é chuveiro, é sapato, anda para um lado, lá para o outro, derruba a panela. Aí sim, o barulho está incomodando praticamente o vizinho de baixo. Como que fica isso? Antes de eu deixar a palavra para a doutora Patrícia, que ela vai dar uma aula para a gente daqui a pouquinho, como resolver as soluções, vamos falar o que acontece de costume. Aquela pessoa que está incomodada, o que ela faz? Reclama para o síndico. Independente se é pelo WhatsApp, se é pelo mecanismo oficial, livro de ocorrências, que eu acho que ninguém mais usa isso também, mas já fica registrado por aqui, o síndico vai até escutar o que está acontecendo, ele vai até ouvir, só que tem um porém. Quais são os meios de provas que você está levando essa reclamação para o síndico? Se coloca na situação dele. Não é que ele vai achar que você está mentindo, não isso, mas se coloca na situação dele. Será que essa reclamação de fato é honesta, está acontecendo? Ou quem está reclamando está com a única intenção de perturbar administrativamente o vizinho, acusando ele por algo que ele nem sequer está fazendo? Esse é um dos motivos que o síndico depende de provas ou testemunhas coerentes para esse tipo de situação. E quando eu falo testemunha, não adianta você falar assim, ó, a minha esposa é minha testemunha. Isso aí nem juiz aceita em processos, muitas vezes. Por quê? A pessoa tem interesse no resultado. Então, não é uma testemunha, vamos dizer assim, muito confiável, digamos dessa maneira. Não que estão mentindo, mas tem uma certa quedinha para um dos lados, no caso da reclamação. Outra coisa, vou ficar notificando o síndico. Ok, mas e a prova para isso? Não vai ter como. Vou chamar outros vizinhos para reclamar sobre isso aqui. Se os outros vizinhos não estão incomodados, quem é que vai te apoiar numa situação dessa? Complicou. Ah, então eu vou mover um processo judicial, vou botar ele no pau. Quais as provas coerentes que vai municiar o seu advogado para instrumentalizar esse processo? E aí? Você acha que vai ter êxito? Dependendo do colega advogado, pode até aceitar a causa e até advertindo, as provas não são lá muito boas. Quem vai tomar um prejuízo 2 vezes é aquele que está reclamando, que vai estar gastando com advogado, e não é barato esse tipo de processo, e pode ainda tomar uma sucumbência, inversão de valores. Aí você tem que pagar o advogado da outra parte também. Tem mais essa ainda. Agora vem a situação. Tem uma maneira que se possa harmonizar essa situação, trazer pelo menos um ponto de equilíbrio? É óbvio que tem. E para isso, a doutora Patrícia vai dar uma aula para a gente agora. Doutora, como que a gente poderia mediar esse tipo de situação? Tá, antes de abordar diretamente a mediação, eu queria
só voltar, aproveitando o seu gancho aí, no seu raciocínio aí do processo judicial e das obrigações do síndico, né? Então, eu acho que o maior problema nem é só dentro do condomínio, né? Porque se a gente perguntar para os vizinhos que moram na rua, em casas, né? Eles também não conhecem o que tem a legislação, o que diz o Código Civil vigente sobre o direito de vizinhança, né? A gente tem legislação específica para isso, né? E aí, o que acontece quando um vizinho quer entrar no briga com outro, como ele não mora em condomínio, ele vai direto no poder judiciário, como você falou, vai no processo. Só que aí, claro que o vizinho vai fazer o quê? Juntar provas, porque ninguém vai entrar com processo que é caro, processo judicial é caro, sem ter provas, não é isso? E processo, se você alega, você tem que provar. Então, assim, aí as pessoas vão morar no condomínio. Olha o raciocínio, as pessoas vão morar no condomínio e acham que qualquer probleminha o síndico tem obrigação de resolver. E aí a gente esquece de uma coisa. Quais são as regras do meu condomínio e quais são as obrigações do síndico? Porque as pessoas precisam aprender também qual a obrigação do seu síndico. Porque senão ele vai achar que o síndico tem a obrigação de fazer tudo para ele, de resolver tudo. Só porque ele saiu de uma moradia da rua, que ele ia questionar lá com o juiz, agora não, agora eu tenho outra pessoa para cuidar disso para mim. Não funciona assim. A gente precisa tomar muito cuidado com as regras, né, dos lugares, né, aonde que você está. E é interessante porque as pessoas que moram em condomínio, elas não gostam de primeiro entender as regras, ler, estudar a convenção, porque é muita coisa para ler. Eu li, eu não entendi. Por isso que eu acho legal de ter sempre, né, alguns treinamentos, algumas palestras em condomínios, para quem tem interesse. Lógico, todo mundo devia ter interesse, mas não é o caso. Mas é importante orientar. E assim, a gente não pode achar que é chato você aprender algo que vai ser útil no seu dia a dia, né? Então é complicado. Mas voltando lá no conflito, né, doutor? Que claro que tem outras formas, né? Hoje em dia nós temos um recurso que eu particularmente adoro, que é a mediação extrajudicial. E ela está assim, eu tô muito contente de estar tão presente, estar tão sendo bem vista nas relações entre os condomínios, porque é algo que não visa só o conflito, visa melhorar o relacionamento das pessoas, né? E um dos principais objetivos ali no condomínio é a convivência, né? A harmônia, né? Então, sossego, né? Então, você ter sossego no lugar, você precisa se dar bem, né? Você precisa resolver da melhor maneira possível aquele conflito. E no condomínio, ele é assim, para mim é um dos principais motivos hoje que a mediação ela não pode ficar de fora. A mediação que eu falo é a extrajudicial, tá? Porque às Doutora, vezes... só tem que te cortar, só aproveitando o gancho para manter a linha de raciocínio, já segue na sequência. Uma coisa que o pessoal tem que ter em mente, a partir do momento que ele adquire uma unidade num condomínio, ele não tem um vizinho em si, ele tem um sócio naquele empreendimento. Isso, muito bem. Então, eles têm que trabalhar em harmonia. Existem as regras de convivência que é para manter um mínimo de equilíbrio entre eles. É verdade. E quando se trata de estar um pouquinho mais fora da regra e está incomodando 2, 3, 4 unidades, o síndico vai estar entrando ali para harmonizar isso, conforme as regras do condomínio. Mas, quando é um vizinho com o outro, apenas o conflito interno entre os dois, embora sejam sócios, nessa situação, cai no Código Civil regra de vizinhança. Aí o síndico está um passinho para fora, ele perde a autonomia de estar agindo ali. Então, isso daí, a melhor coisa é ambos tentarem. Do condomínio ter regras para facilitar essa comunicação, é excelente. Aí é onde entra a sua parte. É porque o síndico ele pode usar também o mediador para resolver os conflitos, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o síndico ele só vai se envolver se isso está mexendo com a coletividade, né? Eu não estou falando de uma única pessoa, né? Se eu estou falando de uma única pessoa, ele vai ter que buscar de outra forma a solução daquele conflito, porque o síndico ele está limitado às obrigações dele. Então, isso não é das minhas obrigações. Então, eu tenho que zelar por todos, não por um.
entende? É interesse de todos. Então, esse é um ponto interessante. Agora, você falou sobre... como falar? De um só, né? De um só, tá fazendo barulho. E aí, assim, gente, qualquer pessoa pode procurar um mediador, né? Para tentar o quê? Dialogar e resolver aquele conflito. De que forma? De uma forma extrajudicial, que eu não preciso ter um litígio, né? Como vou dizer? Um litígio desgastoso, né? Oneroso, mas que eu quero amenizar aquilo ali, tentar entender, eu quero solucionar realmente aquele conflito. Então, no caso, se é só uma pessoa que está atrapalhando o vizinho, o que eu poderia fazer? Primeira opção é bater na porta, né? Mas e aí que tá? As pessoas, hoje em dia, elas não sabem como abordar. Então, muitas vezes acontece o quê? A pessoa vai lá, bate, conversa com uma certa... A gente fala muito que é usando a linguagem violenta, né? Às vezes a gente não percebe que está usando uma linguagem violenta, porque para a gente eu não estou sendo violento. Mas, às vezes, para o outro, aquilo torna uma linguagem violenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer ver, Pode só falar. aproveitar até o gancho, que nem... Vai, comparando entre a gente conversando. A doutora falando, tá com a vozinha doce, meiguinha, calma, tranquila. Agora, quando chega eu falando, grosso, seco, áspero, muitas vezes, só o meu tom de voz, muitas vezes, para a pessoa, dependendo de quem está ouvindo isso, pode parecer uma comunicação violenta. Ou seja, já Sim. chego agredindo, já chego intimidando. Às vezes não é nem isso, é o meu tom de voz já, assim. Pois Não é a e assim, intenção de impor alguma coisa, por mas isso que é o jeito de falar até. Exato, exatamente, porque às vezes a gente vai precisar de um terceiro para explicar para o outro o que o outro está tentando dizer, né? Para que não fique parecendo uma agressão. Por exemplo, você falou do cachorro lá, né? Imagina que um cachorro está atrapalhando só aquele vizinho, porque está, né, pulando lá dentro, não está nem fazendo barulho para todo mundo, mas está incomodando aquele vizinho. Imagina que esse vizinho bate lá na porta e fala assim: é esse cachorro aí, que começa tipo a xingar o cachorro. Só que assim, vocês entendem que tem gente que trata cachorro como filho, né? Então você tem que tratar, você tem que ter respeito pelo pet do seu vizinho, né? Então, qual que seria a melhor abordagem nesse caso? Procurar saber do animal, né? Então o vizinho pode dizer, como que tá seu cachorro? Ele tá passando bem? Por que ele tá latindo muito? Ele tá, sabe, você tá precisando de ajuda? Então, assim, eu acho que uma das melhores formas aí é sempre oferecer ajuda, se está precisando de alguma coisa, sei lá, se ele tem algo, porque se está incomodando, né? Pode oferecer ajuda. E tem que tentar conversar da melhor maneira possível. O problema é se o outro não aceitar. E aí eu posso, sim, buscar um terceiro, que aí, no caso, seria um mediador, para fazer sessões de mediação, para conversar, para explicar o que um gostaria, o que o outro fizesse, o que o outro gostaria que ele fizesse. Isso tudo gera, no final, um acordo, né? E que eles vão se esforçar para viver mais harmoniamente, né? Doutora, só aproveitando o gancho, daí você esclarece um pouquinho mais. Quando a gente fala, que nem eu já conversei no início da live, da gravação aqui. Sim. A pessoa tenta conversar, não deu nada certo, vou contratar um advogado para mover um processo judicial. Ok, Nossa. você vai gastar dinheiro, o advogado vai trabalhar, vai colocar tudo em termos, vai ser o processo, vai dar entrada no processo, você já gastou dinheiro com isso, o fórum vai receber, vai marcar uma data de audiência, vai dar prazo para outra pessoa se manifestar, outra pessoa vai ter que gastar dinheiro com o advogado, vai ter que botar termo por escrito, e pelo novo Código Civil, antes da audiência de instrução, ou às vezes na própria audiência de instrução, já tem uma audiência de conciliação. Ou seja, o juiz não vai analisar nem a peça da reclamação, nem a peça da defesa. Vai deixar que as partes se resolvam. Só que até aí vai ter ou um conciliador profissional, ou às vezes o próprio juiz vai estar ali para estar
fazendo toda essa instrumentação, para as partes entrar num acordo. Só que daí fica uma situação já desagradável, porque um já está machucado, já gastou dinheiro com advogado, já perdeu tempo para ir até o fórum, o outro foi notificado, gastou dinheiro com advogado e está no fórum também, já estão com os ânimos exaltados, e depois cai de bandeja assim, vocês não querem entrar num acordo? E um olhando para a cara do outro. Então, mas... Aí complica. Mas aí agora, dá para a gente imaginar, né? Olha a situação. Exatamente. Agora, vamos botar o que vem a ser mediação. Dá uma desenhadinha para o pessoal aqui, o passo a passo, como que funciona a mediação extrajudicial, até chegar num consenso entre as partes. Dá uma desenhadinha para o pessoal. Sim, eu vou resumir o processo de mediação extrajudicial, tá? Não é judicial, né? Mas antes disso, olha o que você disse sobre um vizinho entrar com processo, né? Agora, vamos imaginar, eu estou na minha casa e eu recebo uma intimação do juiz, me comunicando que o vizinho moveu uma ação contra... Vocês conseguem imaginar que, olha como o estado emocional do vizinho vai ficar? Poxa, por que ele não veio falar comigo, já foi logo entrando com processo? Processo judicial é daquela aqui, ó, estou brigando com você, eu não quero acordo, eu quero que você, sabe? Olha, eu vou provar que você está errado. Então, assim, o processo judicial, ele já começa com briga, né? Ele já começa com um dano emocional entre as duas partes. E aí, com o alto custo também, fica pior ainda, né? Ah, vai fazer eu gastar agora, né? E o processo, a mediação extrajudicial é algo fora do poder judicial. A gente tem a mediação judicial, que as partes sentam lá, não vão ter tempo suficiente para contar falar o que quiser, de falar o que está sentindo, não tem, só vai tentar, tipo, vamos resolver isso, disso. Então, é um acordo mais simples, né? Resumido, sem oportunidade de fazer o que a mediação extrajudicial faz, que é restaurar o diálogo entre as partes, né? E a mediação extrajudicial é isso. O mediador, ele vai... uma das partes podem, por exemplo, contratar um mediador para auxiliar, chamar a outra parte para fazer uma mediação, né? Isso é feito através de um convite. A outra parte tem a liberdade de aceitar ou não, né? Então, a mediação extrajudicial ela não pode ser forçada, né? Entre duas pessoas, então a pessoa tem que aceitar participar. O mediador extrajudicial, ele tem uma certa flexibilidade, né? De entender as partes e avaliar, por exemplo, quantas sessões vai precisar, né? De analisar, por exemplo, a gente tem sessões individuais, o mediador ele pode fazer uma sessão individual, 2, se for necessário, durante o processo das sessões, conversar com uma das partes para poder entendê-lo, né? E às vezes, muitas vezes, eu gosto muito disso e eu sempre procuro fazer pelo menos uma individual, por quê? Porque a parte, quando ela está sozinha, ela vai ter fica mais à vontade para falar, então ela vai falar tudo o que ela quiser para o mediador. Vai desabafar, né? Ele só vai falar. O mediador só vai ouvir e vai, claro, usando as técnicas que a gente aprende no curso, tentar observar, pegar detalhes, tentar entender, né, a expressão corporal, emoções, tentar entender o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está passando. Porque quando eu já entendo alguma coisa e vou ouvir a outra da mesma forma. Quando eu colocar as duas partes juntas, eu vou saber direcioná-las, porque elas precisam falar o que elas falaram para mim para outra. E às vezes é difícil eu falar com fulano, eu consigo falar com você, mas não consigo falar com... Então, o mediador ele precisa entender as duas partes para poder fazer com que eles se entendem, consigam se falar, né, e expressar. Então, aí o que acontece? Aí a gente faz as sessões conjuntas, né, em que a gente usa algumas regrinhas também na mediação, questão de respeito, de a hora que um está falando, o outro vai ouvir, né, e o mediador, geralmente, ele usa algumas técnicas para ter certeza que a outra parte ouviu o que o outro falou, né, às vezes o mediador, ele reproduz a frase do jeito, você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi, você disse que você sente isso e isso quando
a outra parte faz isso, correto? Porque muitas vezes a gente precisa repetir, né? E para que a outra pessoa pare e preste atenção. E é isso e vice-versa. Eu gosto muito da mediação extrajudicial porque as partes, no decorrer, elas têm tempo para pensar, né? Elas têm tempo para falar o que quiser. Por quê? Aí que é interessante, porque na mediação ela tem alguns princípios que eu gosto, porque, olha, não pode, o que for falado lá não vai ficar registrado em papel nenhum, porque o mediador ele não vai estar anotando nada. A única coisa que a gente vai anotar no final das sessões, se tiver sido feito um acordo, né? Porque pode acontecer da gente chegar no final e não conseguir fazer um acordo, né? Pode acontecer de ter de uma mediação, né, sem acordo. Mas se chegar num acordo, ótimo, perfeito. A gente vai lavrar esse acordo, vai assinar. É um documento reconhecido, né? Então ele pode ser executado. Mas o melhor de tudo é quando você sai de uma mediação e percebe que as partes conseguem conversar agora com a outra, claro, no limite dos seus conflitos, no limite da sua convivência, né? Não sei o tipo de relação, porque aí a gente está falando muito sobre vizinhos, mas o que é muito comum é entre ex-casais, né? Pais, filhos. Então, são situações que, inevitavelmente, você continua convivendo com aquela pessoa depois desse conflito, né? E se você precisa continuar, ou seja, em razão de um filho, você precisa fazer de tudo para que consiga dialogar, voltar, restabelecer, porque o ser humano ele chega num ponto que ele não consegue mais falar com aquela pessoa. E aí não tem como se entender em alguma coisa, né? Eu preciso restaurar esse diálogo, eu preciso ou falar e a outra pessoa entender o que eu estou falando, né? E aí eu preciso realmente de um terceiro. Então, a mediação, ela é assim, elas são sessões conjuntas ou individuais, na verdade, e aí a gente vai tentar achar soluções mais criativas, que seja possível, porque às vezes não adianta nada eu fazer um acordo que eu não vou conseguir cumprir, gente. Né? Então, e aí como que eu vou falar? Eu simplesmente vou falar assim, olha, esse acordo eu não consigo cumprir. Mas por que você não consegue cumprir? Vamos lá, vamos analisar toda a situação. Como que é a sua vida? Como que é seu dia? Porque o meu vizinho não sabe como é meu dia, meus horários, né? Então, qual que é o horário que mais é importante para você, por exemplo, que você quer chegar na sua casa e descansar? Então, assim, tudo é conversado, né? A gente fala sobre crianças, né? Que crianças fazem muito barulho, né? E a gente esquece que hoje a gente também tem muitas crianças com problemas, né, de deficiências, como falar, autistas, né, que elas já têm uma certa dificuldade. E é complicado, às vezes você nem sabe que o seu vizinho tem um filho assim, né? Às vezes ele está precisando da tua ajuda, né? E hoje os condomínios, claro, a gente sabe que as paredes são finas, né? E aí precisa de alguns ajustes. E realmente, hoje a gente pode buscar alternativas para amenizar. Tem gente que trabalha muito em casa, tem gente que não, só vai em casa para fazer barulho, né? Para tomar um banho, fazer comida. Mas, enfim, gente, muita coisa mudou, né? Em relação à vida num condomínio. Então, eu acredito que a mediação ela é um ponto que pode ser levado em conta, em razão do custo também, mas principalmente, o que eu sempre falo, principalmente, é a paz que você vai sentir depois que você participa de uma mediação. Eu, como mediadora, eu sinto a paz quando eu vejo as pessoas... consegui. Falei tudo que eu queria? Falei. A outra parte teve que ouvir? Teve que ouvir, porque ela estava ali, ela não podia te interromper. Mas no final, concordar, nossa, eu já vi muito isso, nossa, então para você isso que era importante, porque eu não percebi que isso era importante para você, porque realmente isso, a gente não tem que adivinhar o que o outro está sentindo, né? Mas a gente precisa dar oportunidade para ele falar o que está sentindo. As pessoas não conseguem, quando algo que machuca elas, não conseguem se abrir fácil,
né? E nos conflitos entre vizinhos acontece muito. Doutora, vou aproveitar o gancho só para dar um arremate aqui daquilo que a senhora explicou. Que a senhora falou logo no início, a mediação só pode começar a partir do momento de um convite e a outra parte aceitar. Isso. Só que tem uma coisa, a gente está num condomínio. Dependendo dos vizinhos, ambos querem uma conciliação. Tá tranquilo. Mas se tem aquele vizinho que é um pouco mais, vamos dizer, impaciente ou meio que isoladão, não quer muita conversa, só dele falar não para a mediação, a pessoa acaba caindo direto, sem poder contar com o síndico, que é uma briga entre vizinhos, e tendo que partir para o judiciário direto. Ou seja, cai todo naquele metodologia antiga. Mas nada impede, pelo seguinte, quando estando em condomínio, se houver uma cláusula na convenção condominial, que a partir do momento que há conflito entre vizinhos, que eles sejam obrigados a passar por uma mediação. Aí tem todas as regras ali. A partir do momento que um solicita, o outro tem que participar. Aí vai ter as normas de persuasão para isso. Que a gente... Oi. Não, pode terminar, depois eu falo. Daí já teria que ter ali também uma regra específica de o mínimo de sessões. Tipo, quem está reclamando é uma sessão individual. Após a sessão individual com quem está fazendo a reclamação, a sessão individual vai apresentar uma defesa. A partir disso, o mediador vai tomar as notas necessárias, que obviamente não vai gravar tudo na cabeça, vai ter caso a caso, vai ter as anotações específicas ali, para acompanhar os trabalhos, que vai ser de um dia para o outro, ou semana seguinte, para depois colocar os dois frente a frente, e a maneira já de cara, na regra da convenção, de como vai funcionar. O mediador está aqui, apresenta ambas as partes, talvez até iniciar o conflito principal é tal, inicia A, X tempo, reparta a parte B, X tempo, e dependendo da situação, o conflito vai marcar por 2, 3, 4 pontos, e vai eliminando ponto a ponto naquilo que tem uma conciliação. E havendo a harmonização dessas partes, coloca, como a doutora Bessa falou, em termo. Isso daí vai gerar o acordo para os dois. E que nem a senhora falou, tanto pode registrar, no caso do condomínio, provavelmente vai ficar registrado em algum lugar que teve uma conciliação entre eles, vai ficar registrado no condomínio esse acordo, e dependendo da situação, até homologado em juízo, tipo uma obrigação de fazer, com até uma penalidade se caso não cumprir. Que isso... quando a gente... Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas ficam assim, deve ter ficado um pouco confusa quando eu falei, olha, você não pode ser obrigado a participar de uma mediação. Ok. Mas aí a gente volta, a gente está falando agora dentro de um condomínio. Quando a gente está morando num condomínio, quem é que aceita, que faz a legislação, quem faz as regras daquele condomínio é através de uma convenção, não é? E quem vai votar as regras, quem são? Os próprios moradores. Então, independente se eu votei a favor de ter um mediador ali, de fazer uma mediação antes que seja levado para o Poder Judiciário, e eu acho isso legal, porque eu estou buscando algo muito maior, né, que é a paz, né, que é da convivência daquele condomínio. Então, eu acredito que aí a gente precisa tomar certos cuidados, porque não adianta eu falar assim, eu não quero participar. Peraí, você sabe se na sua convenção já foi alterada e já tem a previsão da mediação? Porque, assim, a gente entende que não é todos os condomínios, mas já tem muitos condomínios que utilizam a mediação. E como forma de amenizar, de melhorar a convivência dentro de um condomínio, né? Isso é muito bom. Só que vai ter uma votação para essa alteração, é um processo, né? Essa mudança. E todos ali estão sujeitos. É claro que é aí que você falou, né? Vai ter decidido todas as regras. Porque o mediador extrajudicial, ele pode formar o tipo vai depender de cada situação, de cada grupo, né, de pessoas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em condomínio, a gente tem vários tipos de grupo. Mas tem condomínio que só tem mais idosos. Então, talvez não precise de tantas sessões, por exemplo, né? Ou não, ou talvez às vezes a pessoa fala assim,
Vamos colocar um mediador à disposição, né? Vamos tentar resolver com o mediador, senão vai ter multa. Mas a previsão de multa, quando a gente fala previsão de multa, tem que estar onde? Tem que estar na convenção. Se a previsão de multa está na convenção, então quer dizer que você, vizinho, todos ali votaram a favor. Ah, não, mas eu não votei, não, mas a maioria votou. Então, se a maioria votou, é uma regra do condomínio e você tem que respeitar. Então, você está sujeito à multa. Então, isso já é diferente, porque se a gente está falando da regra geral é de um jeito, mas aí se eu implanto isso, eu estou decidindo, eu estou aceitando essa regra no condomínio, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a mediação é muito benéfica nesse ponto, pensando assim, dentro de um condomínio que vive mais de 300 pessoas, né? Perfeito. Mas outra coisa que eu queria só complementar, que alguns fatores, né, que geraram esse aumento de conflitos dentro dos condomínios, né, teve alguns fatores que eu acho bem interessante e a gente está vendo isso a cada dia mais. O primeiro deles foi a mudança de estilo na pós-pandemia, né? Então, porque depois da pandemia, acho que as pessoas ficaram mais dentro de casa. E aí começaram, né, trabalho remoto, estudo à distância. Então, quem é que nunca viu um falando, eu estou estudando, estou fazendo aula, não me atrapalha. Então, mudou muita coisa depois da pandemia e isso causou mais conflitos. Outra coisa que aconteceu muito nos condomínios, está acontecendo hoje, já tem uma administração mais... todo dia é algo novo, é tecnologia, né? Então, as redes sociais, então, grupos de WhatsApp, que até um tempo atrás a gente nem tinha grupo de WhatsApp de condomínio, a gente tem agora essa comunicação. E todo mundo sabe, não é mentira, que todo grupo tem uma confusão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com regras em relação a isso, porque senão eu vou estar aumentando os conflitos do meu condomínio se eu coloco uma rede social de qualquer forma. Então, o síndico ele tem que tomar muito cuidado com isso, para não gerar mais conflitos aí, em razão da tecnologia ter aumentado aí para, né, esses grupos de WhatsApps. E também tem aquela falta de que é o principal, que eu ainda acredito, até está na enquete aí, ganhou disparado, é a falta de conhecimento e o respeito às regras. Infelizmente, as pessoas se esquecem que as regras aplicam para todos. Eu preciso conhecer, porque é para mim também. Então, as regras, essa falta de conscientização, essa percepção que as regras não se aplicam a elas, contribui com o atrito dos vizinhos, né? E aí aumenta mais ainda. Um outro é a diversidade dos moradores, que a gente já falou, né? Tem condomínio que tem famílias com criança, idosos, jovens, solteiros, pessoas que trabalham à noite, profissionais liberais que recebem clientes em casa, né? A gente tem muito isso, né? Então, essa colisão de estilos de vida, né? Eu sei que tem condomínios aí que só tem velhinhos, deve ser uma paz, um sossego, né? Todo mundo quietinho, sem muito barulho, mas a gente sabe que a maioria não é assim. Então, todo mundo, né? É um estilo de vida. Cada família tem seu estilo. Tem família que gosta de dormir tarde, tem família que gosta de dormir cedo. Eu gosto de acordar cedo. Ai, meu vizinho gosta de acordar meio-dia. Nossa, que chato, eu preciso tomar cuidado. Mas eu preciso ter essa percepção que nós vamos ter sempre pessoas bem diferentes perto da gente. Outra questão que aumenta muito esses atritos no condomínio é a pressão econômica, estresse, né, do dia a dia, porque aí as pessoas voltam para casa no final do dia do trabalho, está todo mundo estressado, né? Então, levar a redução da tolerância, da paciência, aí o síndico ele precisa prever algumas situações para amenizar esses danos. Então, uma das formas também é essa mediação, que é uma ferramenta que está sendo usada e eu acredito assim que daqui a um tempo vai ser todos vão ter o seu programa de mediação para melhorar a convivência condominial, né? Então isso impacta a vida de todo mundo, Perfeito. Doutor, estamos estourando os 40 minutos aqui. Quer deixar um recadinho final para a turma? Nossa, mas já acabou, é que tem tanta coisa, né, para falar. Mas, enfim, gente, o que eu queria falar é que a mediação extrajudicial, essa mediação, a gente não consegue ver muitos detalhes, porque ela é uma mediação que segue o princípio do sigilo, né? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir ver casos práticos, pesquisar, as pessoas ficam pesquisando, deixa eu ver como que é uma mediação, porque isso
a lei da mediação, ela já prevê esse princípio de sigilo, né? Para que as partes tenham essa tranquilidade de fazer, né, de resolver um conflito interno, um conflito doloroso, um pessoal mesmo, dessa forma que ninguém vai ficar sabendo, né? Não vai espalhar a notícia, não está aberto num processo, a única coisa que você vai ter é um acordozinho, não está dizendo lá o que o outro xingou o outro de tal e tal. Então, assim, é uma coisa mais reservada, mais respeitosa, e eu gosto muito dessa ideia de sigilo, né? Então, o mediador ele fica obrigado a guardar sigilo, e é isso, gente. Eu acredito que a mentalidade das pessoas precisam ir mudando, né? A tecnologia muda todo dia e a nossa mentalidade também tem que mudar, porque essa convivência, ela tem que continuar. A convivência com o ser humano precisa continuar. Você não vai viver só com aparelho, né? Você não vai se comunicar só por aparelho. Você precisa saber lidar com as pessoas. E no condomínio, hoje, é um outro mundo. Está cada dia mais, assim, interessante. Eu falo que está interessante. É juntar todo mundo ali, tudo diferente, todo mundo diferente, mas, tipo, para viver no mesmo lugar, para dividir espaços, é sociedade, como a gente falou lá atrás. Sócios. Se você vai ter um sócio, você não quer se dar mal com ele, né? Você não quer brigar com ele, porque aí a sociedade não vai dar certo. O ambiente vai ficar ruim. Então, o seu vizinho no condomínio, ele é seu sócio. Então, se esforce para se dar bem, de resolver da melhor maneira possível e continuar o diálogo, gente. Quando acaba o diálogo, aí a coisa fica feia. Mas é isso, eu quero agradecer todos aí que, né, vão assistir a nossa live e também pedir para quem tiver dúvidas para mandar aí um recadinho para a gente, né? Seria muito bom saber quais são as maiores dúvidas aí do pessoal em relação a esse tema, né? Que, infelizmente, todo mundo vai ter. O conflito de vizinho, conflito de pessoal, né? Faz parte da vida do ser humano. Obrigada, doutor, pelo bate-papo desse dia. E a gente se vê na próxima semana. Perfeito. Obrigada. Tchau, pessoal. Perfeito. E, pessoal, doutora Patrícia, agradeço a presença, muito obrigado pela presença de hoje. Doutor Jorge, um forte abraço, espero que esteja curtindo a viagem aí. Agradeço quem esteve aparecendo com a gente aqui, deixa seu recado, deixa seu comentário, a gente entra em contato, a gente dá um oi para vocês também. Qualquer coisa, pode procurar a gente aqui pelos endereços do nosso direct, do Instagram. Além da telinha que está na descrição do vídeo também. E outra coisa, o síndico, ele é o gestor do condomínio, é aquela pessoa que vai estar recebendo as arrecadações, que é a receita do condomínio, vai estar pagando pontualmente todos os prestadores de serviços, as manutenções necessárias, mas esses conflitos, quem tem que buscar a solução são os próprios moradores. Muita coisa o síndico vai trabalhar conforme a convenção, mas a partir do momento que a convenção não prevê, cai na regra geral. Caiu no direito de vizinhança, quem vai poder socorrer é o judiciário. Temos os meios extrajudiciais hoje, como a doutora Patrícia estava nos mostrando. Converse com o seu síndico e vem trabalhar dessa maneira também. Outra coisa que a gente está sempre batendo aqui com vocês, praticamente em toda a live. Tenha síndico, tenha subsíndico por bloco, tenha vice, no caso de um faltar ou não, tenha conselho fiscal, tenha conselho consultivo separados. E tem as comissões. E as comissões. Não é só aquela comissão temática, são aquelas pessoas que vão interagir com uma boa parte do condomínio. E aquilo que elas agregarem de conhecimento, de cursos internos, vão estar passando para os demais. E isso aí vira papo nas próximas lives. A gente começa a abordar mais disso aqui também. Mas, encerrando o assunto aqui, obrigado pela presença, doutora. Obrigado a quem esteve ouvindo. Grato quem participar aqui depois, que vou deixar gravado para vocês. E semana que vem estamos de volta. Até mais, pessoal. Fomos!